curto prazo eu quero ganhar muita grana, foda-se, eu vou aprender React da noite pro dia, a única coisa que eu sei fazer é React. Essas são as primeiras pessoas que infelizmente vão ser cortadas, porque um conhecimento superficial, hoje em dia até o ChatGPT está fazendo. Fala galera, Lucas Estevão aqui, sejam bem-vindos a mais um Códigos de Carreira. Fala pessoal, aqui é Diego Tavares e hoje nós vamos conhecer a história da Bruna Vaz, que é uma QA Engineer na Amazon e pesquisadora na USP. Bruna, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente. Obrigada. Eu que agradeço, adoro gravar, adoro falar sobre tecnologia, então muito obrigada pelo convite, estou super animada de participar. Boa. Começa contando pra gente, quem é a Bruna? Nossa, long story, aquelas. Eu gosto de brincar que depende, porque eu tenho várias personalidades, mas eu vou contar da personalidade da tecnologia. Não, pode contar de todas, não se preocupe. Então tá bom. Oi, gente, eu sou Bruna, eu sou QA aqui na Amazon Music. As opiniões são minhas, não falo pelo meu empregador. Trabalho em tecnologia desde 2014, desde quando eu entrei lá em Stephanie, um tempo atrás. Desde então trabalhei em diversas áreas, trabalhei com o Lucas, eu já fui mentorada pelo Lucas, que aí a gente vai ter mais história para frente. Sou muito curiosa, então hoje eu faço pesquisa na área de astrofísica, totalmente diferente do que eu trabalho hoje. Assim, não totalmente, Nossa. porque eu trabalho com inteligência artificial, então está levemente relacionado. Sou muito nerd, gente. Eu gosto de falar isso porque, assim, às vezes até eu acho muito chato o meu nível de nerdice. Eu sou muito nerd. Então, assim, sou muito fã da cultura geek. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu posso ficar 2 horas falando por que o Superman derrotaria o Batman pra irritar o Não, Lucas a aí. gente não ia conseguir ficar só 2 horas. Ia precisar de mais. É. Mas é isso, né? Gosto muito da área de tecnologia. Nas horas vagas, eu sou muito curiosa sobre tudo, então, assim, sou o tipo de pessoa que eu acho que eu posso falar de qualquer assunto por horas e horas e horas, porque eu adoro ouvir, adoro falar. E hoje, né, trabalhando com entertainment, porque hoje eu estou trabalhando para a Amazon Music, tem sido melhor ainda, porque para uma pessoa que é muito fã da cultura geek, você vai trabalhar com entertainment, nossa, é maravilhoso. É o melhor lugar Mas para em se estar, resumo é né? isso, fazendo melhor lugar para se estar. Nas horas vagas eu fico trabalhando no dia a dia trabalhando com música, nas horas vagas estudando a vida, o universo e tudo mais. Como que surgiu esse seu interesse por astrofísica, o universo? Eu lembro que você fazia divulgação científica, não sei se você continuou fazendo. Eu parei com a divulgação científica, mas a astrofísica é engraçado, porque assim, eu sempre gostei muito, igual eu sempre fui muito curiosa, mas de todas as coisas que me despertavam curiosidade, eu sempre gostei muito da astrofísica. Eu gosto de falar astrofísica porque não é da física, gente. Eu gostava de física, mas não igual a astrofísica. Então, assim, eu passava noites e noites sentada olhando para o céu. Adorava olhar o céu, ficar olhando as estrelas e ficar, sei lá, tentando entender, sabe? Ficava vendo aquelas séries, Cosmos, vídeos no YouTube desses canais, tipo Ciência Todo Dia, que falam sobre o universo, e eu adorava, adorava, adorava. E sempre foi um hobby meu, desde pequena. Eu acho que era até, inclusive, um sonho de criança, assim, ser cientista na área de astrofísica, trabalhar com isso, mas ela sempre foi um hobby, sempre esteve comigo. Eu acho que a cultura pop, né, a ficção científica, ela desperta mais ainda o interesse pelo universo. Então, assim, eu sempre fui muito fã de Star Wars, Star Trek, enfim, várias ficções que falam sobre exploração do universo, e acho que isso aumenta, é um fator maior que desperta a curiosidade de quem quer estudar o universo, sabe? Acho que foi um combo de coisas assim. Mas a sua formação inicial não foi nessa área, né? Não, não. Eu até tentei por um tempinho. Eu sou formada em sistemas de informação e o meu mestrado é em física computacional, mas eu até tentei no início. O que acontece? Eu fiz um técnico em informática e foi aí que eu consegui o meu primeiro emprego na área de tecnologia. E eu já trabalhava quando eu entrei, quando eu terminei o ensino médio, que era junto com o técnico em informática, né? Só que eu não Uhum. queria, naquela época, continuar na tecnologia.
Mas meus pais também falaram assim: "Ah, a física também vai rolar não, né". E aí eu falei: "Pô, então eu vou para uma engenharia que vai ter mais física de todas". Aí eu fui para engenharia mecânica. E aí nesse meio tempo, né, eu ainda trabalhando na tecnologia, acabou que eu entrei lá na empresa, na época ainda, estudando engenharia mecânica, e aí eu tive que fazer uma escolha, sabe, carreira e sonho de criança e trabalho. E eu já valorizava muito o trabalho, então eu falei assim: "É uma área que eu gosto, não é como se eu não gostasse da tecnologia", então eu preferi me dedicar ao mercado de trabalho do que dedicar aos estudos acadêmicos, de certa forma, sabe. Aí eu troquei, voltei para uma graduação de tecnologia, formei, e aí agora no mestrado que eu encontrei um meio termo, né, que é a física computacional. Então, eu descobri o curso e aí, coincidentemente, a área de pesquisa que eu encontrei era de astrofísica. O meu atual orientador, ele gostou que eu tivesse formação em tecnologia, porque ele queria fazer uma pesquisa voltada para a ciência de dados. E aí foi um caminho, sabe, que se encontrou assim, falou: olha, que bom que você é da computação, porque lá no nosso grupo de pesquisa tem muitos astrofísicos, mas sem experiência com computação, e ele queria uma pessoa que fosse da computação para completar o grupo de pesquisa. Então, sei lá, o destino funcionou As eventualmente, peças sabe? se juntaram ali. É, o destino uniu o seu sonho de carreira com a sua carreira É, que te traria dinheiro, que traria o exato. crescimento que você sempre sonhou, né. E como você encontrou essa área de pesquisa? Foi estando na faculdade, conversando com professores ou algum canal específico te guiou para isso? Igual eu falei, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, na época que eu fiz divulgação científica, que o Lucas até mencionou no início, eu tinha uma página que eu adorava falar de ciência, falar sobre a vida, o universo e tudo mais. E nesse tempo, eu conheci muitos divulgadores científicos, eu conheci muitos cientistas. Então, nessa conexões, assim, acabou que eu conheci uma galera da USP. Eu não pensava em fazer mestrado nem nada, até que eu conheci uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa na minha vida. O nome dela é Julia Marcolan, ela é cientista lá na USP também, e ela é da física computacional também. E aí eu vi o currículo dela e eu achei maravilhoso, porque ela fazia uma pesquisa de computação na área da física. Aí eu mandei uma mensagem para ela, perguntei como é que era do processo seletivo, né? E aí ela me falou: olha, é uma prova, metade computação, metade física. Aí eu já falei: ih, ferrou. A parte da computação até vai, mas a parte da física eu não sei se eu consigo fazer uma prova que é a nível de pós-graduação para física, né? E ela foi assim maravilhosa. Ela passou, eu passei durante, isso foi na pandemia, né, em 2020. Passei o ano de 2020 inteiro e ela me ajudando, me mentorando, estudando para a prova. E aí ela ficou do meu lado. Ela todo dia separava tipo uma hora para poder me ajudar com questões, refazer as questões da física, porque igual eu falei, eu gostava de física e eu era boa em física, mas quando você faz uma prova a nível de graduação, não é um pouquinho mais do que ser bom, né? À toa que são físicos que continuam na pós-graduação. E aí foi uma escolha minha, né? Na época, eu estava no. Eu tinha acabado de voltar para a empresa, para a Avenue Code, que é a empresa que eu e o Lucas trabalhamos juntos. E aí estávamos na pandemia, que foi. Isso ajudou muito, porque eu só estava dentro de casa, então eu não tinha distrações. Então eu falei, vou me dedicar para estudar para esse processo seletivo. Mas eu confesso que eu fiz um pouquinho sem esperança, sabe? Você fala: vou fazer, mas eu não vou ficar triste caso não dê certo, não. E aí eu estudei os possíveis orientadores, tinham 2 que o grupo de pesquisa me atraíam, conversei com o Luiz Vitor, que é meu atual, orientador. Ele aceitou e falou: "Olha, se você passar isso, vem para o nosso grupo de pesquisa". Aí veio, passar. E aí, nossa, gente, foi assim, a prova foi em outubro e os resultados só iam sair lá em fevereiro. Nesse meio tempo, eu Nossa! estava sem esperança nenhuma, era isso, mas deu tudo certo. E aí, passando, foi as conversas, né? Eu conversei com o meu orientador, conversei com a empresa, porque iam ter aulas durante a semana, iam ter algumas coisas voltadas para pesquisa. E acho que isso só funcionou no primeiro ano, principalmente, que o primeiro ano do mestrado é onde você faz as disciplinas, porque eu estava numa empresa muito flexível, né? Então a empresa permitia. Eles não só permitiram, como eles super apoiaram, falaram: não, vai fazer mesmo, a gente entende que Que essa massa. flexibilidade é necessária.
Ó, que E bacana. tá aí, tô finalizando agora, tô terminando minha dissertação, e se tudo der certo, eu espero ganhar uma capa e um sabre de luz em agosto. Oh, esse detalhe que você falou sobre a empresa ter apoiado o seu projeto, que é um projeto pessoal, né? Assim, de imediato não traria nenhum benefício para a empresa. Isso me faz lembrar do quanto é importante as pessoas pensarem primeiro no seu propósito pessoal, naquilo que elas querem para a vida delas e que vai trazer benefício para elas e conquista para elas, independente da empresa, e depois tentar casar isso com o profissional. Porque imagina você estando numa empresa que barra o seu projeto pessoal, sabe? Que cria um bloqueio. Sabe. Exatamente. E eu tive uma experiência semelhante e, no caso, a empresa não barrou, mas ela fez com que fosse um pouquinho mais difícil. Eu estava na época na Embraer, eu comecei a fazer o mestrado lá na Federal de Minas Gerais, e no início a empresa me apoiou, a empresa me deu, acho que eu tinha 4 horas por semana para investir no mestrado. Só de aulas eu tinha umas 7 horas, então as 4 horas já não dava, mas eu me virava e fazia acontecer e tentava fazer funcionar. E por um tempo funcionou. Mas o que me barrou não foi a empresa não aceitar o mestrado, foi o mestrado não aceitar que eu estivesse trabalhando. Porque alguns professores, e principalmente o professor da área que eu estava focando no Uhum. mestrado, que seria meu orientador, e eu não vou citar nomes, óbvio, mas ele chegou a falar: "Ó, pra quem tá aqui na sala, que tá trabalhando, já vou avisando, você não vai passar e eu não vou apoiar o seu projeto de mestrado, porque eu quero dedicação exclusiva". E eu tive que escolher. É, isso infelizmente é foda. Eu, assim, a parte que eu tô falando é a parte fácil, já passei por muitos desses estresses, assim, que eu precisei, sei lá, acho que se não fosse uma rede de apoio tão grande que eu tive, eu não teria continuado, sabe. E é pior ainda, porque eu esperava disso, por exemplo, de professores da física. Falar assim para mim: "Ah, não quero gente dedicada", mas eu escutei isso da computação. Então, para mim, é um pouco até decepcionante quando você chega, por exemplo, na época eu estava trocando de empresa, realizando um sonho gigantesco que era entrar para uma Big Tech, e o que eu ouvi do professor foi que era por isso que eu não iria conseguir me dedicar no mestrado. Eu falei assim: "Uau, entendi então", sabe. Então, assim, isso infelizmente é um problema que eu vejo muito da academia, e é por isso que o mundo acadêmico e a indústria, são mundos tão diferentes. Não por resistência da indústria, mas por resistência da academia em não permitir essa conciliação, porque eles acham que se você é cientista, você só pode fazer pesquisa, nada do que a indústria te agrega vai ser bom o suficiente para sua pesquisa. E isso é totalmente errado. Então, assim, Isso é uma visão completamente limitada, né. super. Eles não podem me direcionar porque eu não tenho bolsa, mas é estressante e é desmotivador, eu super entendo. É, e o que eu escutava desse professor, ela: "Não, você tem a escolha de pegar a bolsa e ficar com a gente ou você continua na empresa. Como que alguém espera que eu consiga viver com acho que na época era 1/7 ou 1/8 do salário que eu recebia da empresa. Eu tinha família, eu já era casado, já Não tinha dá nem para casa. sobreviver. Como que eu ia sobreviver com esse dinheiro? Não dava. Então é assim, se você é filho de gente Exatamente. rica e tem capacidade de viver por conta dos seus pais, ou se você já ganhou dinheiro bastante para se manter enquanto você faz o mestrado exclusivo, você pode fazer mestrado aqui comigo. No caso de você ser herdeiro, né. É, ou então não, então eu não quero, entendeu. Exatamente. E assim, e é o que eu falo, eu acho que mesmo você amando muito aquela área, não tem como, sabe. Tipo assim, muito mais do que amar o universo e amar a astrofísica igual eu amo conforto, eu amo poder fazer as coisas que eu quero, eu amo poder realizar sonhos, e eu sei que hoje eu só consigo fazer estando na academia. Então, assim, sempre quando eu ouço essas coisas, desses professores principalmente, hoje eu confesso que, assim, me afeta mais a exaustão de ter que lidar com isso do que os problemas, porque eu falo: "Não, eu estou segura da minha decisão e tudo". Mas eu gostaria muito que a gente tivesse cenários onde fazer ciência, né, trabalhar com ciência não fosse uma luta, não fosse algo que você tem que fazer de uma forma exaustiva. E eu acho que é por isso que a gente chama aqui no Brasil de fuga de cérebros, né. A maioria dos Uhum, nossos cientistas vão para fora, porque Exatamente. é muito mais fácil lidar, né, com isso fora. Tem muitas empresas privadas lá fora também que fazem pesquisas, o que já é um pouco do cenário diferente daqui, mas isso é realmente difícil. Espero que você tenha conseguido terminar ou não, eu não. desisti. Eu falei: Ah, "Ah, não é que pra mim não, pena. que sofrimento".
Mas Entrou pra eu estatística. entendo, eu acho que eu já pensei umas 15 vezes em desistir. E também entrei pra estatística de fuga de cérebro, porque eu caí fora do Brasil. Exatamente. No final caiu de qualquer jeito. É. Entrei para as 2 estatísticas. Ô Bruno, a gente está falando dessa questão de você conciliar, trabalho com pesquisa. Fala um pouco sobre o seu trabalho na Amazon. O que que você faz lá? Com o que que você trabalha? Tecnologias? Bom, eu trabalho para o time de Voice Experience, para a Amazon Music. Então, toda a experiência como usuário que você tem com a música entra o meu time, né? Então, desde pedir uma música para Alexa, ou então qualquer outro dispositivo, como CarPlay, Fire TV, etc. Há um escopo desse do meu time de garantir que a sua experiência por voz é exatamente o que você espera, sabe? E aí a gente trabalha no time internalizational, então a gente tem basicamente é tornar a experiência global única. Então, a experiência que um usuário de português, que um usuário de espanhol, que um usuário de inglês, alemão, italiano, é uma experiência única. E aí é nessa parte que o meu time entra, assim. E é bem legal, tá sendo. Agora estou trabalhando com espanhol, sendo muito massa, estou me sentindo assim, puramente latina, tá sendo bem legal. Mas é isso, como que a gente unifica isso, considerando que a gente tem tantas variáveis quando a gente trabalha com língua, com línguas, então, Exatamente. nossa, é E cada fantástico. país vai ter a sua peculiaridade, né. Até do ponto de vista legal, enfim, você tem que lidar com algumas coisas de uma maneira muito específica, dependendo do país onde você está, né. É, isso total. Você vai ter variável, você vai ter até personalidades, o tipo de Uhum. conteúdo. Nossa, você tem muitas variáveis quando você trabalha com culturas, né, que é basicamente isso. O interessante é que, para fazer com que o consumidor tenha uma visão da Amazon sendo a mesma Amazon aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, no Canadá, a experiência tem que ser personalizada, porque cada pessoa em um lugar diferente tem uma cultura diferente. Então, se eu trato um brasileiro do mesmo jeito que eu trato um canadense, isso não vai ser a mesma experiência, porque o canadense espera um tratamento diferente do que um brasileiro, né. Eu gosto muito dessa questão de variáveis de cultura, principalmente quando você trabalha com tecnologia, porque eu acho que a maior dificuldade da tecnologia é pessoas, porque as pessoas têm preferências, as pessoas têm variáveis, e aí acaba que você tem 1 milhão de variáveis, e como que você pode criar uma tecnologia que atendem aquelas 1 milhão de variáveis de forma única, sabe? De forma que vai entregar valor individual para cada uma daquelas pessoas. E isso, eu acho que vocês também têm experiências com produtos que chegam em muitas pessoas, e quando você trabalha nesse tipo de produto, você fica abismado com tanta possibilidade que você tem para fazer, com tanta possibilidade que você tem para entregar em termos de tecnologia nesse sentido. Não, essa especificidade de cada região me impressiona muito, assim. Eu lembro de um produto que eu trabalhei que ele tinha uma especificidade até da forma de exibição de preço, porque existem locais que as leis determinam como o preço de um produto deve ser exibido para um consumidor. E são regras muito específicas. Então, às vezes, você tem o mesmo produto, uma mesma experiência, mas precisa ter essa especificidade ali na forma como o preço vai ser exibido, ou como alguma outra informação vai chegar até o usuário ali. Que massa. Eu lembro que eu trabalhei em uma outra experiência também, algo parecido que a gente fazia, era visual, né? Então, o que você mostrava para cada usuário em termos de advertisements para cada usuário, que era algo personalizado. Então, até vocês mesmo como usuário, né? Vocês têm preferências de ads que te chamam a atenção e ads que você passa direto naturalmente. Então, como que você pode estudar com tantas variáveis diferentes? Então, por exemplo, não só gostos pessoais, mas preferências do que você costuma comprar, do que você não costuma comprar, para entregar uma experiência personalizada que vai fazer com que aquele usuário converta mais do que aquele outro usuário, e isso tudo usando uma mesma base de dados. Então, eu vou É. estudar o gosto do Uhum. Lucas, o gosto do Diego e o gosto da Bruna para dizer o que mostrar para a Bruna e o que não mostrar para o Lucas. Eu acho muito massa trabalhar com esses tipos de soluções. Foi uma experiência bastante legal que eu tive há um tempo com isso. Qual que é o impacto do QA num produto global que vai chegar em pessoas diferentes, em lugares diferentes? E que tipo de conhecimento, de forma geral, esse profissional precisa ter para que ele seja bem visto pelo mercado, ou para que ele consiga executar um trabalho de qualidade numa empresa grande?
Cara, excelente pergunta. E eu acho que é a frase que eu mais digo em talks e tudo, depende. Por quê? Eu acho que muitas empresas, elas têm uma concepção e uma ideia do que é esperado do que há diferente. Então, tem empresas que esperam de que há um papel mais tester, tem empresas que esperam do que há um papel mais business analyst, tem empresas que vão esperar um papel até às vezes mais de product management. Então, cada empresa acaba tendo a necessidade. Eu, Bruna, para mim, eu tenho muito a concepção do que há como a comunicação entre o produto e a engenharia. O time de produto e engenharia no sentido de o que há é a pessoa que tem que entender o usuário como ninguém. Ele tem que ser uma representação do usuário. E quando eu falo isso, é por quê? Porque a gente tem ferramentas que podem validar de forma automática um comportamento esperado, mas é trabalho do QA sempre questionar não só o que a gente está validando, o que a gente espera, como também o que é feito. Então, quando a gente fala nesse meio tempo, eu falo que o papel do QA eu vejo como eu vou olhar para a necessidade do produto, eu vou olhar para a arquitetura proposta pelo time de engenharia, para a solução proposta, e eu vou fazer todas as possibilidades de matrix para ver não só os bias dessa solução, mas também o que isso vai entregar de valor, o que isso não vai entregar de valor, muito antes de sequer chegar ao usuário. Então, eu vejo o papel do QA muito como a tradução técnica das necessidades de um usuário. Então, eu sou o usuário e eu sei o que eu quero quando eu começo a acessar um produto. Ponto. Como que eu levo isso de forma técnica para o time de produto e para o time de engenharia? Então, vamos pegar, por exemplo, um videogame que está para ser lançado. Esse videogame, ele está sendo muito esperado, é o jogo do ano, perdão, o jogo que está para ser lançado, é o jogo do ano, está todo mundo esperando. E aí, o que eu faço com essa informação? Eu vou lá e eu estudo aqueles usuários. Por que aqueles usuários eles estão esperando esse jogo há tanto tempo? Quais são as expectativas? Quais são os gostos dele? O que eles gostam? O que eles não gostam? Qual é a média desses usuários que costumam zerar jogos similares? Quais são as médias desses usuários que costumam largar o jogo no início? Por que eles largam? Eu pego essa informação, eu volto lá no time do produto e eu faço aquela matriz. Ó, produto, vamos conversar. Isso aqui não está atendendo isso aqui não está atendendo isso aqui. O produto me dá o feedback, aí agora eu vou lá para engenharia. Eu quero ver se a solução que o time de engenharia está escrevendo atende todos aqueles requisitos que eu estudei do meu usuário. Então, assim, essa é uma concepção que muita gente discorda de mim. Então, tem muita gente que fala assim, como assim? Eu quero só que você teste se aqui está funcionando ou não. E acho que é por isso que eu gosto tanto do meu atual trabalho, porque eu tenho eu posso fazer isso, né? Então, é esse trabalho que eu faço muito. E para mim, sempre quando me pergunta quais são as skills que são necessárias para um QAE, e aí eu, né, se você quer ser esse tipo de QAE que eu falo, eu acho que é indispensável conhecimento técnico, porque tem muita aquela discussão que o pessoal fala, não precisa estudar tanto a parte Uhum. técnica para fazer QA. Não, se você quiser fazer esse papel, você precisa sim, precisa fazer tão bem quanto os desenvolvedores, sabe? Porque você vai ler o que eles estão Sim. entregando e você precisa entender. Então, você precisa entender de coisas tipo complexidade, sabe? Eles vão me entregar um algoritmo, eu quero saber a complexidade. Quando eu quero colocar dificuldade naquele algoritmo e eu quero que aquilo atenda. E você também precisa ter boas soft skills. Eu acho que é um equilíbrio, sabe? Você precisa ter essa facilidade de comunicação. Você precisa ter essa facilidade de dive deep, né? De você se entregar, estudar, quero entender isso aqui, de levantar problemas. Então, E empatia também, né, porque você empatia. tem que se colocar no lugar de vários usuários diferentes, de vários bias diferentes para enxergar o que eles enxergariam como problema. A frase que eu mais falo em todas as talks é: não desenvolva um produto que você não seria usuário. Então, tipo assim, você precisa se colocar no lugar de usuário. Então, né, isso eu tô falando sempre para 2C, então produtos que têm um usuário final. Trabalhei uma única vez com B2B, quero mais são, porque aí você já não consegue levantar esses pontos. Mas é isso, né? Eu vejo muitos desenvolvedores falar: esse aplicativo aí tá cheio de bug. Gente, como que você consegue, sabe? Como que você consegue Uhum. dormir sabendo que o produto que você está entregando tá cheio de problema? Então, assim, se ponha no lugar do usuário. Eu sempre falo, quando você acessa um E às vezes produto, não é nem um bug, né, mas eu acho legal o que você está falando, porque mostra que é esperado que esse profissional, um QA, ele seja uma pessoa crítica a ponto de identificar algo que não é muitas vezes encarado como um bug,
mas é algo que pode ser melhorado para trazer uma usabilidade melhor para o usuário ou para que algum objetivo do negócio seja alcançado, né. Então a gente não está falando que QA é só para testar não, é para criticar e dar inputs de melhoria, né. Até porque, vamos combinar que testar, gente, é o mínimo que o desenvolvedor tem que fazer. Ver É Exatamente. se o que ele obrigação. está fazendo está É a fazendo. Não, é assim, premissa. eu juro para vocês que eu fico indignada com times que tem uma pessoa unicamente disponível para testar. Tipo assim, chegou uma coisa em staging, ela vai lá e valida se aquilo está funcionando. Você jura que os desenvolvedores não Não faz conseguem fazer sentido. isso? Eles não conseguem ver se a task dele está funcionando? Então, por isso que eu penso, tipo assim, se você tem essa necessidade, talvez seja uma hora de você enxergar o processo. E isso também é uma crítica que eu acho que os QAs devem fazer. Sabe, gente, o processo não é assim, não. Não é sobre testar. Isso que você falou, Lucas, é real. É vocês, como usuário, eu tenho certeza que vocês não deixaram de jogar um jogo porque tinha um bug, um defeito. Vocês deixaram Uhum. porque performance, vocês deixaram porque, de certa forma, seus dados foram vazados, vocês deixaram porque a latência está péssima. Então, É assim, tem certeza. tanta coisa que faz um usuário deixar de usar um produto muito além de um botão tá funcionando ou não, sabe? Muito além de você conseguir baixar alguma coisa ou não. Então, é uma combinação de coisas. Quando a gente pega a definição clássica de ter um requisito e ter um código que cumpre esse requisito e um teste que garante que o código cumpriu esse requisito na sua completude e corretude, não sei se existe essa palavra em português. Beleza, isso é bonitinho, é responsabilidade do desenvolvedor. Agora, quem questiona o requisito? Quem questiona, peraí, esse requisito tá certo? Esse requisito pensou em tudo? Exatamente. Esse requisito pensou em todos os usuários que poderiam querer usar esse sistema, entendeu? Exatamente. Esse é o papel que eu espero que o QA esteja fazendo. E é óbvio, os desenvolvedores também são mais do que more than welcome, é mais do que não é essa a tradução literal, mais do que bem-vindos Bem-vindos. a trazer esses pontos e questionar e etc. Mas é essa tá uma diferença que eu vejo um pouquinho, é que pessoas que costumam ser mais técnicas, né, não, quero fazer só isso, elas são assim justamente porque elas não querem ser as pessoas que vão resolver esses problemas de comunicação e levantar esses pontos. Sim. Então é bom que tenha uma pessoa que saiba comunicar entre os dois lados, sabe? Que saiba falar com os desenvolvedores e que saiba falar para o produto. Eu percebo que nos times, normalmente o líder cumpre muito esse papel de ser a pessoa que integra os cross-functional O tech teams lead, né? e supre o que muitas vezes o engineer ali, o individual contributor não quer fazer em termos de relacionamento entre times diferentes e fazer a roda girar, né. E tanto que a gente pode perceber que a maioria dos tech leads já acabam se direcionando para management porque eles param de programar. Eles acabam ficando mais focados em entregar soluções, né? Entregar soluções na maioria das vezes, principalmente em projetos muito grandes, não é codar. A gente sabe que para Exatamente. entregar uma solução vai muito além de escrever código, né? Então, quando a pessoa se destaca assim, ela acaba sendo convidada a virar tech lead, ela acaba sendo convidada a virar engineering manager para poder resolver, para poder entregar assim, né? Porque é o que eu falo, não diminuindo o trabalho de codar, mas eu sempre falo que do trabalho do engenheiro de software, codar é a parte mais fácil, sabe? Escrever código é a parte mais fácil. A parte difícil é resolver problema. Exato. E assim, o legal é que em grandes corporações, em Big Techs, por exemplo, é comum que essa pessoa, se ela não quiser seguir essa carreira, estar numa posição de gerência, ele ficar lidando com pessoas, se ela quiser se manter ali como pessoa técnica, ela consegue almejar um cargo de arquiteto, começar a ir para um lado de arquiteto de soluções e ter um impacto organizacional maior dentro daquela corporação e não ter que necessariamente lidar muito ou tanto quanto um gerente de pessoas lidaria com essas questões que envolvem mais relacionamento entre pessoas e times. Exato, exatamente. Tô fazendo uma pausa aqui rapidinho para falar que se você tá gostando desse episódio, curte, se inscreve e compartilha com o máximo de pessoas possíveis para aumentar o nosso alcance. Valeu demais. E já que você citou o Big Tech, Lucas, Bruna, qual foi a maior diferença ou qual foi o maior impacto que você sentiu em começando a trabalhar em uma das Big Techs? Cara, para mim é engraçado porque assim, sempre foi meu objetivo. Desde quando eu entrei para tecnologia, desde a minha primeira empresa, eu falei, eu quero entrar para uma FANG.
eu quero eventualmente chegar em uma FANG. Eu sempre tive 2 em especiais, eu estou numa delas hoje, mas sempre tive 2 que eu quis mais ainda. Eu sempre ouvia falar, porque eu queria tanto entrar para uma, que eu já conversava com várias pessoas que trabalhavam e eu ficava lá: "Ah não, quero trabalhar com isso", e eles contavam as histórias, eu já sabia de como era o processo seletivo, né, então eu vinha me preparando, assim, já tinha um tempo, dormindo no O tão Letcode. destemido processo seletivo, né. E inclusive da Amazon eu passei de segunda, né, a primeira vez que eu fiz o processo seletivo eu falhei na on-site, eu fiquei derrotada, tá, fiquei mal pra caramba. Aquela E aí Eu já pressão, tudo né? bem, participei, é vida que bem arrasador. segue, vida que segue, mas depois de 6 meses, aí eles me chamaram para o processo de novo, dessa vez deu certo, gente, por isso que eu falo, de segunda vez sempre vai. Tentem não desistam quando falharem da primeira. Mas, enfim, eu já tinha conversado com tanta gente que eu já esperava o que que eu ia receber, assim, sabe? E uma das coisas que eu fiquei mais surpresa, que assim, eu já trabalhei em empresas grandes, empresas nacionais grandes também, empresas internacionais grandes, mas quando você trabalha em produtos que envolvem milhões de usuários, é um outro mundo. Para mim, assim, é completamente. Você está lidando com problemas que, mesmo com anos de experiência na tecnologia, sua cabeça faz assim, bum, é muita coisa diferente em termos do que você está acostumado. Porém, uma empresa tão grande, para funcionar, ela tem que ter processos muito bem estabelecidos. E eu fiquei surpresa demais com a organização, tudo era muito organizado. Então, o processo de onboarding mesmo, nossa, foi a coisa mais organizada que eu já fiz na minha vida, sabe? Tinha os treinamentos preparados para absolutamente tudo. E aí acho que essa, para mim, foi a parte mais surpresa positiva, que assim, muito organizado o processo, soluções muito organizadas e muito bem planejadas. Então quando você vai trabalhar com esse nível de complexidade, é óbvio que tem que ter uma solução muito bem pensada nas coisas. Então, assim, para mim estava esperando, eu já imaginava que seria assim, mas eu fiquei tão positivamente surpresa com como as coisas ocorreram. Então, oficialmente, eu terminei o onboard agora, sabe, 6 meses depois. Então, é um processo que eles fazem, não é à toa que é um processo difícil, sabe, porque eles fazem um processo muito bem feito. Então, há quem discorde, obviamente, mas a minha experiência foi muito positiva. Então, até agora tem sido surpresas que eu não tive, mesmo tendo trabalhado em empresas muito grandes, tipo em banco e com soluções complexas também, não é nada perto de como que é hoje, sabe? Nada, nada. Então, essa foi a minha maior surpresa, assim, vindo trabalhar aqui. E sem dúvida nenhuma, muita gente almeja esse sonho também, né, de trabalhar no Big Tech, especialmente se falando de FANG, né. Talvez sejam as empresas mais desejadas do mercado de tecnologia e desenvolvimento de software. Pensando na carreira de um QA, como que uma pessoa pode se preparar, assim? É claro que tem muito recurso online que fala sobre o processo em si de seleção, como que funcionam as etapas, e é óbvio que o conhecimento técnico, sem dúvida nenhuma, é essencial, mas do seu ponto de vista, assim, o que que você acredita que te diferenciou e que seria uma boa dica para alguém que está se preparando para esse processo ou que deseja entrar no processo como esse de uma Big Tech? Cara, eu acho que o principal de todos que eu dou é tenta, porque eu vejo muita gente falando: "Nossa, meu sonho". Aí eu falo: "Você já se aplicou?". "Não". "Ah, entendi". "Ah, mas eu me apliquei e não me chamaram". Gente, eu acho que se eu abrir o meu histórico hoje, na página de carreiras, eu devo ter me aplicado no mínimo 100 vagas diferentes. Tinha vagas que, assim, eu Cara, nem terminava de ler a descrição, eu falei: "Vou me aplicar". Por que que eu dou essa dica? Porque muita gente fala: "Ai, mas o meu currículo não vai nem passar no filtro inicial". Faz networking, começa a conversar com a galera que trabalha lá, pede para te indicar. "Ai, mas sou essa é uma tímida, dica não muito faz". Aí boa. aí eu fico assim: "Ô, gente, calma, você tem um sonho, você quer conseguir ele, você vai ter que fazer alguns esforços". Então, por exemplo, eu sou muito boa em networking, isso aí eu me considero uma boa habilidade minha. É verdade, eu posso assegurar que ela é realmente muito boa em networking. Isso aí eu gostei. Então, assim, eu comecei a conversar com a galera. Eu falei, né, eu tinha 2 empresas que eu queria tentar. Então, eu comecei a ir no LinkedIn, colocar pessoas com a função que eu queria e a empresa. E comecei a adicionar todo mundo. Comecei a mandar mensagem, porque eu sou cara de pau, e aí perguntar: "Ó, quero dicas, quero tudo". E aí, você vai receber as dicas de processo, mas o principal é
se aplica, gente. Então, assim, é óbvio que, olha, eu não vou negar, eu me aplico desde que eu entrei para tecnologia em 2014. A primeira vez que eles me chamaram foi na primeira vez que eu me passei, foi em 2021. Então, assim, teve um tempo, assim, então, obviamente, eu tive que destacar no meu currículo. Eu sei que essa é uma discussão muito polêmica na área dev, mas se você tem a chance de fazer faculdade, faz. É importante, sabe, para você ganhar Sim, principalmente se sem você não dúvida. tem experiência, faz isso, trabalha seus Isso te ajuda a passar networking. nos filtros, né, porque tem Exato. muito currículo que vai entrar em sistema de ATS, e o ATS vai fazer uma validação de formação. Ele É, não O sistema exatamente. é desumano, gente. Ele vai descartar muita gente se tiver no filtro que é para descartar gente que não tem formação acadêmica ou X anos de estudos. Então, e um negócio interessante também em relação à questão de você fazer o networking é que tem muita vaga que abre primeiro internamente. Então, às Uhum. vezes você conhece uma pessoa, você tem um relacionamento com ela, você já trocou uma ideia, ela já sabe do seu potencial, do seu conhecimento, ela pode facilitar esse processo de pelo menos te conectar direto com o hiring manager que vai parar para ler o seu currículo e te avaliar e entender se você é um fit para aquela vaga ou não, né? É. Falando pelo processo da minha empresa hoje de contratação que eu participo, a gente não tem um filtro que proíbe que a gente contrate pessoas que não têm faculdade ligadas à engenharia de software. Mas para que a gente contrate essa pessoa que não tem uma faculdade, ela tem que ser excepcional em alguma área que a gente precisa. Então, tipo assim, é muito mais fácil você passar na primeira etapa para ser convidado a uma entrevista se você tiver uma faculdade e mostrar no seu currículo: "Eu fiz um curso em tal lugar e eu trabalhei em tal lugar", do que você mostrar só com a sua experiência de trabalho que você tem um conhecimento excepcional que te exime de ter uma faculdade no seu currículo. Que é aquele negócio, né, você vai provar experiência com anos de experiência. A gente tem até isso para visto, né, tipo, quando você vai tirar visto, você não tem que ter faculdade, você tem que ter, tipo, muitos anos de Sim, experiência. exatamente. Eu acho que as pessoas não fazem o uso bem feito das redes sociais, porque eu sempre falo: "Ai, se mostrar", gente, se mostra, se destaca, sabe, faz post no LinkedIn, participa de conferência, vai nesses eventos técnicos. Você precisa se mostrar, por quê? Não que isso vai fazer alguém chegar e falar assim: "Ah, bem-vindo, você vai entrar na empresa porque você está se mostrando", mas networking tem um poder muito grande dentro da tecnologia. A vaga que eu entrei específica não foi indicação, mas eu já recebi inúmeras vagas e inúmeras pessoas me chamaram para fazer processo seletivo, porque alguém me conheceu em algum evento que eu estava palestrando e achou e queria que eu fizesse processo seletivo da empresa, sabe. Uhum. E aí você vai construindo esse destaque, né, você vai destacando o seu currículo com esses eventos, essas palestras, tudo isso, para que você chame atenção de alguma forma. Mas se você só É, tem experiência profissional, você vai ficar na sorte de passar no filtro e o recrutador ler o seu currículo. exatamente. É. Exatamente. E não é sobre virar influencer, né, mas é sobre É. construir autoridade e expor o conhecimento que você tem, que vai te conectar com as oportunidades que você está procurando. E expor interesse também, né. Por exemplo, eu tenho 2 pessoas que eu entrevistei tem mais ou menos um mês, que eu conheci elas pelo Instagram. Elas me chamaram no Instagram e falaram: "Olha, eu sou da área, tenho experiência, trabalho aqui e tal, e eu quero trabalhar com você. Você tem vaga?". E elas conversaram comigo, tipo, Caraca, um ano atrás, elas recrutamento via conversaram comigo Instagram. no Instagram. E aí eu abri vaga há pouco tempo atrás, e eu lembrei das pessoas, falei: "Poxa, aquele fulano de tal e aquele fulano de tal tinha uma experiência interessante". E eles participaram de entrevista, entrevistei eles. Eles não estavam prontos ainda pelo currículo e tal, e pela experiência que eles tinham para o que a gente queria, mas eles tiveram uma oportunidade gigante de ter uma entrevista, não só comigo, mas com a minha equipe inteira, participar de uma entrevista internacional, entendeu? Cara, e é bom para todo mundo, porque a empresa quer contratar, gente, e contratar é caro, a empresa quer acelerar esse processo. E isso é um ponto que a galera tem também de: "Ai, não vou fazer entrevista porque não tô pronta". Então você nunca vai ter experiência para quando chegar a Uhum. entrevista, É você verdade. conseguir se virar, sabe. Faça em estar pronto, faça em ter experiência, gente. Eu falo, passa vergonha, não demais, mas vai, tenta, quebra a cara até vai aprendendo. Não, sem dúvida nenhuma. E hoje tem muitos serviços que te dão a oportunidade de fazer entrevista mimicada, né? Você agenda com uma pessoa, entrevista ela para simular uma situação real e com isso você pode treinar. É uma boa para quem não quer se aventurar, não quero, como dizem, né, queimar cartucho, que eu acho que isso não existe, mas enfim. Tem empresas que têm esse tipo de serviço. Você pode agendar com uma pessoa, e é gratuito. Você pode marcar e uma pessoa entrevista a outra, depois você entrevista ela e você vai treinando, né?
Exatamente. Eu acho essa dica muito importante, o que não quer dizer que: "Ai, não tenho essa personalidade, não vou entrar", mas é o ponto que a gente falou. Esse é o sonho de muitas pessoas, então muitas pessoas estão se aplicando para aquela vaga. Então você precisa s achar formas de se destacar. Você pode fazer isso pelo seu currículo, então, por exemplo, eu já acho que apesar de não ser na área, o mestrado é uma coisa que me destacou bastante, não foi à toa que no momento que eu coloquei, praticamente todas as FENs que nunca me chamaram para processo seletivo começaram a me chamar. Não estou falando que é assim, faça isso que vai acontecer. Era o que faltava. O mestrado de astrofísica, né, eu até ia chamar, porque eu ia ficar curioso, falei: "Espera aí, calma, espera aí, vamos entender o que que esse menino tá estudando, porque é interessante". Falar, eu quero pelo menos ouvir. É assim, não que isso se excluir, mas assim, vai encontrando formas de se destacar. O networking é a melhor forma. Então, às vezes, você nem precisa em evento, me chama aquela pessoa no LinkedIn que você sabe que é da empresa e fala: "Ó, tenho muito interesse de trabalhar na mesma função que você, na empresa, pode me dar dicas?". Às vezes a pessoa tem uma vaga no time, porque você pode dar indicações e marcar que você não conhece a pessoa, mas que você está indicando por networking. Então, assim, se explore um pouquinho, sem medo, faça o cara a tapa, sabe. É a primeira vez que eu fiz o processo, eu também não me sentia 100% pronta. Apesar de ter estudado bastante, foi muito importante fazer o primeiro processo de uma FENG para entender como é que era, e aí na segunda vez eu já sabia o que eu esperava, Uhum. eu já sabia aonde direcionar os meus estudos, eu já sabia como que eles iam esperar, sabe. Mesmo que você tenha treinamento, é importante que você faça esse cara a tapa para explorar É mais, né. diferente quando você passa por aquilo, né, você ganha uma É, experiência real ali. Eu quero fazer exatamente. uma pivotada e quero te perguntar um pouco sobre início de carreira. Eu gosto de uma coisa que o Diego fala, ele tem uma filosofia mais de carreira a longo prazo, né, Diego? De Sim. planejamento e pensar no seu longo prazo. Mas eu sei que é muito difícil, especialmente no nosso início de carreira. Início de carreira em tecnologia, muitas vezes você está ali testando ainda o que que você gosta, se vai para uma área, se vai para outra, se vai mexer com front-end, se vai mexer com DevOps, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu início de carreira e o que que direcionou as suas decisões para que você seguisse esse caminho de QA. Apesar de muito curiosa e muito maluca das ideias, às vezes, de parar no mestrado de astrofísica, por exemplo, eu sempre fui muito certa de onde que eu queria chegar. Então eu sempre tive um objetivo a muito longo prazo, que eu sabia que ia levar tempo e tudo, mas eu sempre soube, assim, o que que eu preciso fazer para chegar. Então, por exemplo, as decisões que eu fiz na minha carreira, não só de empresas, mas até de direcionamento, nunca foi pensando: "Ah, eu gosto muito disso aqui, então eu vou fazer isso". Foi sempre pensando: "Eu não sei do que eu gosto, mas eu sei que eu sou muito boa nessa parte aqui. Eu vou explorar melhor o que eu sou boa e eu vou deixar a carreira me encaminhar para o que eu sou boa está me levando", sabe. Então, por exemplo, no início, né, eu passei pelas áreas de desenvolvimento, passei tudo. Passei por a área de produto e processo e de QA. E eu fui percebendo que as minhas, habilidades, elas sempre me direcionavam para a área que ficava fazendo a comunicação. Eu falei: "Olha, isso é um ponto positivo", sempre foi algo que eu fui recebendo como feedback, porque eu acho que a galera que entra na TI, entra muito: "Nossa, preciso decidir, eu vou ser front-end, vou ser back-end, vou trabalhar com Java, vou trabalhar com Python, vou trabalhar com C, o que que eu vou fazer?". E você não tem que decidir, sabe. Eu acho que esse negócio de: "Ai, não, mas eu gosto muito de trabalhar com isso". Coisas da vida adulta que a gente precisa ensinar aos jovens é que nem sempre você vai trabalhar com o que você gosta e tá tudo bem, sabe. Mas eu acho que é muito mais você aproveitar das suas habilidades não técnicas para te direcionarem dentro de uma empresa. Então, por exemplo, por que que eu falo? Ah, às vezes você tem uma habilidade muito forte em resolver problemas. Então você pode perceber que, talvez o time que você tá, ele não te dá tanta abertura e possibilidade de fazer isso. Então por que que você não encontra uma forma de trabalhar essas habilidades que você tem em resolução de problema e leva isso para seu gestor, algo do tipo, de forma que você consiga colocar. Por quê? Nesse início de carreira, eu acho que para você direcionar para aquele caminho que você sinta orgulho, você precisa aproveitar das suas habilidades, que muitas vezes você sabe que você tem, mas você não tem espaço para fazer. Então por isso que eu acho que é muito importante você trabalhar em lugares que te dão essa oportunidade, porque óbvio, vão ter empresas que é assim: "Não, você vai fazer isso,
e é isso que eu quero, não quero É. nada além disso. Então, talvez eu Aham. esteja muito enviesada, porque de todas as empresas que eu trabalhei, somente uma não me deu essa oportunidade, eu fiquei lá 1 ano e saí, e porque eu gostava justamente de fazer isso, não vou falar, mas todas as outras empresas que eu trabalhei me deram essa oportunidade, né? Me falaram assim: não, você é responsável pela sua carreira, a gente vai te auxiliar, mas quem vai decidir a sua carreira aqui é você. Sim. Então, quando você está nessas empresas, é isso, aproveita das suas habilidades para explorar melhor elas. Uma coisa que você falou que eu acho que é bem valioso e que pouca gente faz é experimentar a água, molhou o pé, falou: "Ah, essa água não tá pra mim, deu 1 ano, não tô gostando". Gente, uma coisa que nossa área não tem problema até hoje é encontrar emprego. Mesmo com todos os Racha layoffs, com toda fora. essa bagunça, se você soltar seu currículo em 10 empresas, uma delas vai te chamar. Então, molhou o pezinho na empresa, não gostou, experimentou por um tempo, não é tipo assim: "Ah, passei 1 mês, não tô gostando, vou mudar", não, mas passou 1 ano na empresa e viu que não é pra você, gente, muda de empresa, vai experimentar outra coisa. Quantas Exato, vezes eu já entrei em empresas em que eu conheci desenvolvedores frustrados que estão lá há 5 anos. Eu já conheci desenvolvedor que tá na empresa há quase 10 anos e Esperando alguma frustrado. coisa Falei: acontecer, "Gente, né? você tá há 10 anos frustrado na empresa, metendo o pau na o empresa que no que você off. tá esperando mudar?", É, entendeu? Você que tem que sair, não é um bom fit. Às vezes você não é a pessoa certa para aquela empresa, o problema não necessariamente não tá na Exatamente, empresa, só isso. não funciona para vocês 2. É um relacionamento abusivo, exatamente. E, você meu tá se deixando ser abusado. É, eu acho que início de carreira é um momento para aprendizado. Então, assim, a dica normalmente que eu dou é você se expor a oportunidades onde você possa aprender. Ainda que isso signifique dar um passo para trás, por exemplo, vou deixar de ganhar X aqui e ir para um estágio que eu vou ganhar menos, mas eu vou ter mais oportunidades de aprendizado, desenvolvimento pessoal e experimentação. Porque isso aí vai te acelerar no futuro. Se expor, ter essa exposição no início da sua carreira é a melhor coisa que você pode ter se você tiver a oportunidade de seguir esse caminho. exato. E assim, eu gosto, isso é uma discussão que a gente tem muito forte lá no Devs Cansados, porque eu sempre falo com os jovens, é porque eu acho que a TI, né, principalmente com esse estouro que a gente teve nos últimos 3 anos, começou muitas empresas pagando em dólar, salários muito altos, e a galera focou muito no curto prazo. Curto prazo, eu quero ganhar muita grana, foda-se, eu vou aprender React da noite pro dia, a única coisa que eu sei fazer é React. E aí, nesses momentos que a gente passa que o mercado dá essa escala, fala assim: olha, eu preciso de um conhecimento um pouco mais profundo, acaba. Então, eu sempre falo a dica: é óbvio que todo mundo gosta de dinheiro, é óbvio que todo mundo quer ganhar muito bem. Mas se você está começando na carreira, talvez seja melhor você procurar um caminho a longo prazo. Por quê? Porque nesses momentos que o mercado vai ser turbulento e vai ter outros, essa não vai ser a primeira vez que a gente vai passar por isso, essas são as primeiras pessoas que infelizmente vão ser cortadas, Exatamente. porque um conhecimento superficial, hoje em dia até o ChatGPT está fazendo, sabe? Então, a gente precisa dessa profundidade. Você não faz profundidade com poucos meses. Você precisa traçar um plano a longo prazo, você precisa falar, não, eu estou fazendo uma decisão que é o que você falou, vou ganhar menos agora, mas eu sei eventualmente onde eu vou chegar. Teve várias situações na minha carreira que eu saí para ganhar menos, sabe? Mas eu falei, não, vai ser uma oportunidade que vai agregar pra caramba no meu currículo. E agregou. E é isso. Não me arrependo, eu eventualmente cheguei onde eu queria chegar. E é óbvio, eu estou falando aqui de um caso onde você possa fazer isso. Eu não sou uma mãe de família com Exatamente. 3 filhos que precisa do dinheiro. Exato. Então, eu gosto de deixar isso muito claro, porque eu não estou generalizando. Tem pessoas que sim, o dinheiro é a parte mais importante, porque outras pessoas dependem dela. Mas se esse Exatamente. não é o seu caso, se você tem a chance, se você ainda vai viver confortável com o salário que você está ganhando, e você ainda pode traçar um plano a longo prazo, vai por ele. Vai ser legal daqui a uns anos. Bruna, você falou de devs cansados. Sou um dos ouvintes, inclusive, recomendo aí para quem Que está nos bom. ouvindo também, dá uma Obrigada. checada lá, vou deixar o link na descrição. Me conta como que você entrou nesse projeto, de onde que isso veio, qual que foi a sua intenção. Bom, foi bem legal a minha entrada assim no Devs Cansados, que eu comecei, tudo começou na época que eu fazia divulgação científica, e aí eles começaram uma linha de episódios que eles chamaram de Branch, que são episódios que eles não falam sobre tecnologia, então eles trazem outros assuntos além de tecnologia. Na época teve um episódio de computação quântica,
E na época eu falava sobre o assunto um pouco na divulgação científica, e eles me chamaram algumas outras pessoas da física, assim, para falar sobre o assunto, e a gente gravou esse episódio. Por alguma razão, o JP, o JP é um dos hosts junto comigo, ele gostou de mim, ele falou, você não quer fazer parte, não? Na época o Devs Cansados era pequeno ainda, a gente tinha que, sei lá, muito, um sexto da quantidade de seguidores que a gente tem. E aí você me conhece, né, Lucas? Aí eu entrei e falei, então aqui eu tenho um espaço, eu posso fazer um tanto de coisa. E aí a gente começou Era o que eu precisava. E aí a gente começou a deixar as coisas mais sérias que a gente brincando. Mas eu sempre gostei da pegada do Devs Cansados, que é sempre um papo mesa de bar. Tanto que a gente tem até É mesa de bar. essa ideia de gravar bebendo, porque é para falar de assuntos como se a gente tivesse saído da empresa e ido para um happy hour, sabe? E aí a gente, enfim, foi fazendo outras parcerias, a gente foi crescendo, mas sempre mantendo essa parte do descolar, sabe? A gente não quer aqui ficar falando de curso, a gente não quer vender para vocês linguagens, vender nada do tipo. Não queremos fazer palestrinha de nada, a gente só quer reclamar, falar mal de React, que é o que o JP mais fala. Como devs normais fazem. Exato, exatamente. E aí foi crescendo, mas a gente até brinca que a gente vai acabar com o podcast daqui a um tempo. Vocês estão cansados. Exato. Depois recupera e segue o jogo. Exato. Mas esse estereótipo de dev, um profissional de tecnologia que reclama demais, é meio que quase que uma verdade, né? É difícil encontrar alguém que nunca falou mal de uma tecnologia, não reclamou da empresa que está trabalhando há 10 anos. É bem normal. Eu acho que um pouco disso é porque eu vejo essa área de tecnologia como uma área muito dinâmica, né? E a gente está aprendendo o tempo inteiro, e todo dia é coisa nova, todo dia é uma novidade, e a gente fica correndo atrás disso tudo, né? A gente não para um minuto. Você falou de ChatGPT, é o que está hypado agora, todo mundo falando, e a profissão de dev vai acabar, e etc. Mas enfim, eu encaro isso como uma dificuldade, mas que também pode ser visto como uma oportunidade, porque você não precisa ficar focado na mesma coisa, você tem um leque de opções em termos de tecnologia muito grandes. Exato. Fazer uma transição de carreira é uma oportunidade real para muita gente. Mas eu queria que você me falasse, qual foi a maior dificuldade da sua carreira até aqui? Eu acho, Lucas, que para mim, se eu fosse falar geral assim, foi hierarquia de algumas empresas. E de algumas empresas não, uma em específica, sabe? Eu percebi que para eu funcionar na tecnologia, eu preciso trabalhar realmente com a cultura da tecnologia, ou seja, com empresas de tecnologia. Por que que eu digo isso? Porque eu acho que a palavra-chave quando eu falo sobre tecnologia é criatividade. Eu acho que tecnologia está muito ligado com a criatividade. E nem todas as empresas vão te permitir ser criativo. Existem as personalidades que Verdade. tudo bem, você pode não ser, é isso aí, a vida. E existem as pessoas que não ficam bem com isso, que sou eu. Então eu me vi em muitas situações onde eu não podia ser criativa, que foi um desafio para mim, aí volta muito do que o Diego falou também, que você pode perceber que você não é um fit, ou não falar, então, olha, eu não que a empresa esteja errada, a empresa funciona perfeito, mas é a minha personalidade que não funciona com isso. Sim. Eu gosto de dizer que é desafio, porque eu não vejo isso como uma qualidade, mas às vezes eu acho que falta aquela flexibilidade de, não, vamos tentar fazer as coisas funcionarem ainda assim, mas esse é um desafio para mim, porque eu acho que ainda é muito dividido entre as empresas que te permitem ser criativo e as empresas que não te permitem. E para mim, que sou essa personalidade que você já conhece, eu acho que, enfim, muitas as pessoas que me seguem nas redes sociais também me conhecem, já perceberam, né? Então eu preciso desse espaço para ser criativo, que para mim é um desafio. Então, para quem tem personalidade parecida comigo, também deve ter esse desafio, dependendo da empresa que você vai trabalhar. Faz muito sentido. Como que você se mantém atualizada nesse mundo caótico de tecnologias novas todos os dias? Boa pergunta. Eu acho que é quase natural. Hoje, pelo lado da empresa, a gente acaba tendo que se atualizar. Meio que demanda do trabalho, né? Demanda do trabalho. E da parte do mestrado, por exemplo, também, sabe? Acaba que, para eu fazer Hoje, por exemplo, no mestrado eu estou trabalhando com TensorFlow.
E aí todo dia tem uma coisa nova e eu preciso me atualizar e falar assim, nossa, sabe? Aí acaba, acho que é muito da demanda do trabalho. É a necessidade. Eu fico de cara quando eu vejo gente tweetando assim: "Ah, tô de bobeira, vou aprender Go". Eu não tenho tempo pra isso, gente. Eu já tenho que aprender Moral. outras coisas naturalmente por necessidade. Eu lembro, eu estava comentando com uma pessoa hoje que um belo dia eu estava trabalhando com Python, do nada. Nunca tinha pegado, posto a mão em Python, estava lá tendo que quebrar a cabeça e aprender na marra. Exatamente. Eu também sempre fico surpresa quando eu vejo esses. Nossa, eu estou aprendendo uma coisa. Eu falei, gente, as pessoas têm tempo de sentar e aprender uma Que coisa isso? nova O que que tá não é no horário acontecendo? útil. Mas assim, eu acho que um ponto positivo da experiência de tecnologia é que assim, você já passou pela experiência de aprendizado da engenharia de software, stacks é mais tranquilo. Eu acho que, pelo menos para mim, Sim. a maior dificuldade é quando eu vou para uma área nova, sabe? Sei lá, vou sentar e estudar DevOps. Aí eu vou apanhar um Uhum. pouquinho, falar assim, isso aqui eu preciso praticar mais. Que foi para mim com a ciência de dados, né? Com a ciência de dados eu precisei voltar lá na estatística que eu nem lembrava que eu sequer tinha estudado um dia para chegar eventualmente na parte de código. Mas isso é real, tipo, sentar e falar, nossa, vou tirar o fim de semana para estudar hoje, sem chance, principalmente por conta do mestrado, mas essa de se manter atualizada é mais por conta da demanda mesmo do trabalho. Não tem como, né? E você falou de essa questão da gente aprender muitas vezes um conhecimento de outra área. Muitas vezes nesse momento que eu percebo, quando eu passo por isso, aquele viés de Wiziari, what you see is all there is. A gente tem essa predisposição a olhar para uma área que a gente não conhece tanto como se ela fosse muito mais simples do que ela realmente é. E até Exato. às vezes menosprezar aquele conhecimento, mas quando a gente passa pela transição real, experimenta na pele o que de fato aquela outra área significa e quais são os conhecimentos necessários para performar nela, aí a gente percebe, putz, era muito mais complexo do que eu imaginava. Exato. E ao mesmo tempo eu acho muito curioso, sabe? Porque, pelo menos, não sei se você sente isso, mas às vezes você está se mantendo atualizado, estudando tópicos que você já conhece, você perde até um pouco da animação, assim, mas quando você vai para uma coisa totalmente nova, você Aham. fala, nossa, isso aqui é massa demais, sabe? Aí você fica mais animado para Empolga. estudar. É, Qual que é o seu código de carreira? Se você tivesse que elencar uma coisa, pode ser um comportamento, uma skill, uma coisa assim que para sua carreira foi essencial para que você alcançasse o sucesso que você alcançou até hoje. O que que seria essa uma coisa? Qual que seria o seu código, a sua filosofia? eu acho que eu vou resumir em uma palavra que é persistência, sabe? Vai, persiste, e, gente, Perfeito. 100 vezes se precisar, sabe? Tenta uma vez, não dá certo, tenta a segunda, não vai dar certo, tenta a terceira, tenta a quarta. E eu sempre falo que não existe nenhum aprendizado, nem mesmo os aprendizados que foram as falhas, que não vai te agregar de certa forma. As suas falhas, às vezes, elas te ensinam muito mais do que os acertos. Então, Com persiste, certeza. sabe? Tenta uma vez, vai tentando e eventualmente a área de tecnologia, eu acho que a gente pode falar com 100% de certeza que uma hora vai, sabe? Se fosse outra área, talvez a gente falaria É outra fato. coisa, mas na tecnologia uma hora vai. Sei lá, a persistência eu acho muito importante. E quais são as formas que você vai ter de persistir? Ah, tentar aquela vaga tão sonhada inúmeras vezes, ou então tentar aprender um tópico que eu não consigo de jeito nenhum. Eu brinco, tipo, na faculdade eu achei que eu nunca ia passar em arquitetura de computadores, aquilo ali era meu calcanhar de Aquiles, eu odiava, reprovei uma vez, reprovei a segunda vez e a terceira vez, eu não sei como eu passei, mas eu passei. Eu foi importante para eu formar. Então, assim, vai ter coisas que você não vai ser bom e tá tudo bem, mas você não vai desistir, sabe? Não vai falar, meu Deus, eu sou uma fraude na tecnologia porque eu sou um lixo em arquitetura de computadores. Não, tem coisas que a gente vai ter facilidade, não. O importante é persistir, porque se eu tivesse largado, nem no mestrado eu estaria hoje, porque eu não teria formado. Então, assim, persistência. Faz sentido demais. Deixa pra gente seu contato, onde que as pessoas te acham, redes sociais. Bom, o meu LinkedIn é barra Bruna, tracinho Vaz. No Twitter eu também estou como Bruna Vaz, com 2 V. No Instagram também Bruna Vaz, mas com 2 A no final, Bruna Vaz. A forma mais fácil de me achar é pelo Devs Cansados, porque Devs Cansados é Devs Cansados em todas as redes sociais. Exatamente. Vou deixar o link na descrição para todos os perfis e o Devs Cansados também. Segue lá, galera. Valeu, Bruna. Nosso papo foi muito bom. Passou rápido o tempo, né? Obrigado por compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Aquele abraço, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, Bruna. Obrigadão mais uma vez e até a próxima.
Eu que agradeço pelo convite.